Bom dia, cumprimento e saúdo todos os que estão a participar e a assistir a esta 6ª edição do FICIS, Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis. Esta edição é profundamente marcada pela situação penosa que todos estamos a viver com a pandemia do Covid-19 e o estado de emergência. O desafio é muito grande. Juntos vamos vencer esta batalha. Juntos estamos a reinventar-nos. Juntos temos de preparar o futuro que aí vem. Estamos a realizar esta 6ª edição do FICIS em live stream através do nosso Facebook, porque neste momento único e muito difícil sentimos que devemos contribuir para que o conhecimento continue a chegar a todos. A aquisição de competências, com apoio das tecnologias de informação e comunicação, promovendo a criatividade e a inovação para uma sociedade mais inclusiva, assim como o tratamento personalizado de informação no apoio à tomada de decisão e na criação de novos produtos e serviços, passaram de um desafio que se colocava à sociedade para urgência social. Temos bem presente que não há Smart Cities sem Smart Citizens. Por isso, vamos levar o FICIS de sua casa até outra casa. Continuamos este desafio para a inovação urbana e vamos sair dele melhor preparados para um novo futuro. Esta é a missão do FICIS. Para isto acontecer, precisamos da colaboração de todos. O contributo de todos é essencial para que estejamos onde estivermos, nunca nos esqueçamos da nossa rua. Uma palavra de agradecimento a todos, e são muitos, aqueles que se disponibilizaram para arriscar, a participar e partilhar o conhecimento nestas condições adversas e num tão curto espaço de tempo, utilizando os recursos possíveis. A todos, o meu muito obrigada. Esta é a 6ª edição do FICIS, Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis. É uma plataforma que teve a sua primeira edição antes do Acordo de Paris, em 2015, e do Web Summit de Lisboa, em 2017. Foi crescendo ao longo dos anos e constitui uma referência no âmbito das Smart Cities, juntando anualmente, durante 3 dias, líderes de empresas, de territórios, de instituições e de ideias. As conferências são alusivas aos principais temas no domínio das Smart Cities: governança, economia, mobilidade, ambiente, pessoas e vida urbana. Ao longo das suas edições, o FICIS contou com dezenas de comunicações que estão disponíveis no Facebook e no canal FICIS do YouTube, constituindo já um repositório de conhecimento não negligenciável no âmbito das Smart Cities. Desde 2015 que o FICIS, Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, discute o futuro das cidades e comunidades. São números, são factos, são resultados. Ao longo de 5 edições, o FICIS juntou 100 empresas nacionais e globais, 205 oradores e moderadores nas sessões, 24 institutos de investigação, ensino superior e instituições, 25 presidentes de câmaras municipais, 65 sessões e 2.500 participantes. O FICIS está consolidado e permite-nos a visão do que nos espera no futuro. A velocidade e abrangência com que as cidades absorvem e implementam a tecnologia, apoiados por enquadramentos políticos ágeis, determinam a sua capacidade de disputar e atrair talentos. Possuir banda larga rápida, implementar tecnologias digitais nas áreas do consumo de energia, da reciclagem de resíduos e dos transportes contribuirá para tornar uma cidade mais atrativa. É fundamental que as cidades se concentrem em garantir o acesso à utilização das tecnologias de informação e comunicação da indústria 4.0, que não se limita à conectividade de máquina e sistemas inteligentes, já que faz interagir as tecnologias dos mundos da física, do digital e do biológico. A 4ª Revolução Industrial exige organização e liderança com capacidade de encontrar novas formas de colaboração que podem gerar modelos de negócio completamente novos. Os governos das cidades
serão forçados a mudar, passando a ser vistos como centros de serviço público, avaliados pelas suas capacidades de oferecer um serviço alargado de forma mais eficiente e individualizada. A sua sobrevivência depende da sua capacidade de adaptação. Têm de aprender a colaborar e a adaptar-se, assegurando que as pessoas permanecem no centro de todas as decisões, deixando a inovação florescer. O desafio das cidades é o de acolher a modernidade e, ao mesmo tempo, continuar a abraçar os sistemas de valores tradicionais. As cidades têm sempre janelas para o passado. Nestes tempos de mudança radical, temos de ter a sabedoria de não sermos esmagados por ignorância. O programa desta 6ª edição do FICIS prolonga-se por 3 dias, com sessões de 1h30 cada uma. Já de seguida começa às 11h30 a sessão Smart Technology e Innovation, moderada pela Universidade do Minho e conta com a participação da Microsoft, Altice e IBM. Ao início da tarde terá lugar a sessão Building Smart Cities, que conta com os contributos da Huawei, Indra e Cisco, numa sessão moderada pela Universidade do Minho. A fechar este primeiro dia do fórum, a sessão Smart City Lab Mayors Dialogue conta com os presidentes de Câmara do Quadrilátero Urbano, Braga, Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, numa sessão moderada pelo Correio do Minho. Amanhã começamos com Smart Cities and Society and Communities, dando voz ao INL, Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia, à Universidade Católica e à United Nations University, EGOV, moderada pela Universidade de Aveiro. Ainda da parte de amanhã, temos a Universidade Católica a moderar a sessão sobre Smart E-Commerce, que conta com intervenções da BIDAS e da World Play, que nos irão falar nos mais recentes desenvolvimentos nesta área. Ao início da tarde de quarta-feira, vamos ouvir a RDA, a Portugal Ventures e o Fundo Ambiental sobre Smart Economy and Governance, com moderação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Para terminar o dia, o Diário do Minho modera um debate com autarcas de Paredes de Coura, Esposende e Trofa. O último dia começa com a Universidade de Aveiro a moderar o debate sobre Smart Tourism, Cultural and Natural Assets e conta com a participação da Interreg Atlantic Area, Turismo de Portugal e da Comissão de Desenvolvimento, a CCD-RN. Ao fim da manhã, em Smart Energy e Urban Environment, vamos ouvir a EDP Distribuição, a DST Group e o ISQ numa sessão moderada pelo Senertec. Ao início da tarde deste último dia do fórum, será a vez da Smart Mobility, onde um especialista modera o debate, onde estarão presentes a Caetano Bus, a Cardan e a EFASEC. O fórum encerra com um debate moderado pela revista Smart Cities, com os presidentes dos municípios de Albergaria Velha, Oliveira de Azeméis e Funchal. É isto que vos oferece o FICIS 2020, um espaço de debate sobre o futuro das nossas cidades, onde as pessoas estão no centro. Bem-vindos ao FICIS. Passo a palavra à doutora Célia Ramos, vice-presidente da CCD-RN. Senhores autarcas, comunidade académica, especialistas e empresas, dirigentes da administração, minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Saúdo todos os presentes, naturalmente, e felicito vivamente toda a equipe organizadora desta 8ª edição do Fórum Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis, desta vez dedicado ao tema das cidades do futuro. O momento que vivemos já terá certamente desatualizado muitas das reflexões realizadas e principalmente o momento que vivemos abrirá portas ou, em alguns casos, põe à prova novas visões, novos paradigmas alicerçados na circunstância de que hoje não são só as acessibilidades que unem as pessoas e que o novo paradigma relacional já aí está. Sobre o tema das cidades do futuro, permitam-me que aqui teça algumas considerações sobre cidades e territórios,
sobre os seus desafios e algumas novas respostas. Inerente a este propósito está uma reflexão sobre o futuro, certamente. E refletir o futuro passa, em primeiro lugar, por alcançar um conhecimento profundo e realista da diversidade geográfica do nosso país. Conhecimento esse cada vez mais difícil de apreender a cada momento no mundo em constante e muito rápida mutação. Refletir o futuro passa então pela capacidade que teremos para, a partir de uma realidade, articular e potenciar os nossos recursos através de uma postura positiva, dinamizadora de competências e num processo colaborativo e participativo. Numa perspectiva de futuro, e não é por acaso que a OCDE apelida o século XXI como o século metropolitano, a construção da cidade continuará a ser a peça fundamental para a compreensão e gestão das grandes mudanças que a humanidade terá que enfrentar. Sabemos todos que mais de metade da população mundial vive em cidades e em áreas urbanas, ao mesmo tempo que a demografia e as alterações da composição e configuração dos agregados familiares assumem hoje uma dimensão absolutamente incontornável. É ainda nas cidades que se localizam os principais geradores de crescimento económico, de inovação, de tecnologia, de oportunidades de emprego, mas também é nas cidades que se localizam e onde se sentem as principais ameaças. Falar de cidades do futuro ressaltam as referências às cidades inteligentes, com recurso a novas tecnologias, inovação, portanto com novos modelos económicos e de governança, novas formas de energia e de mobilidade, garantindo preocupações ambientais e de sustentabilidade. Mas também referências às opções para os territórios, urbanos e não urbanos, preservando referências de identidade cultural, herança patrimonial, paisagens emblemáticas com modelos inovadores e envolvimento da sociedade com capacidade para mobilizar, com capacidade para transformar. E é por isso que falar hoje em cidades é sobretudo falar em territórios. Falar em cidades é falar nas cidades e na área envolvente. Falar nas cidades é falar no conjunto do sistema urbano, no conjunto das regiões e do território que representam. Na Europa, como saberão todos, os sistemas urbanos policêntricos ganharam relevo depois da publicação do Esquema do Desenvolvimento do Espaço Comunitário, EDEC, muito conhecido de todos, principalmente dos mais velhos, onde o policentrismo surge como a solução para um desenvolvimento regional mais equilibrado e como um modelo capaz de aumentar a competitividade económica das regiões. Após mais uma década de debate, o sistema urbano policêntrico surge ainda como algo de difícil materialização. E na base dessa dificuldade está aqui uma questão de escala, à qual não poderia fugir. Efetivamente, a promoção do policentrismo à escala europeia pode, por exemplo, resultar no monocentrismo à nossa escala nacional. E, portanto, como dizia, existe efetivamente alguma dificuldade em materializar esta dimensão, este paradigma, este modelo do policentrismo. A noção de sistema urbano, como também saberão, que está associada ao policentrismo, assume princípios diversos, como o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade económica, a equidade, a coesão, a redução das disparidades territoriais, a inversão do êxodo rural versus a densificação nas áreas urbanas e, portanto, sabemos que muitos autores ainda questionam se estas redes policêntricas oferecem melhores pré-condições para a competitividade regional, para a coesão regional, que é isso que nós procuramos, quando comparadas, por exemplo, com regiões monocêntricas, ao mesmo tempo que outros consideram que é perigoso conceber um único modelo de desenvolvimento territorial. Em suma, a concepção dos sistemas urbanos tem que ter em conta as diversidades do território. Mas que desafios então se colocam ao sistema urbano nacional? Nos extremos da sua hierarquia, Portugal tem duas metrópoles de pequena dimensão,
face à comunidade europeia, mas de grande dimensão no contexto nacional, e depois tem um conjunto muito significativo de pequenas cidades e vilas com débil dimensão económica e social. As características do nosso sistema urbano e a forma como evoluiu ao longo dos anos remetem-nos continuadamente para a necessidade de progredir para um equilíbrio territorial de rede de cidades, procurando por essa via o aumento da qualidade de vida e da equidade regional. É aí que se alicerça ao primeiro Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território e que o recém-aprovado, ou aprovado no ano passado, este Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território consubstancia, dá espessura a esse mesmo conceito. E portanto eu estou em crer que a diversidade territorial é mesmo, eu não diria um fator crítico, eu diria o fator crítico que não pode deixar de ser considerado quando fazemos estas abordagens ao território, às cidades, ao sistema urbano, às regiões. Assim sendo, uma nova visão para o sistema urbano não pode deixar de refletir quer em termos de especialização funcional, quer em termos de concentração de serviços e setores, o que equivale a dizer que as medidas de política a adotar não devem ser gerais e abstratas, mas têm que ser diferenciadas e em função do papel que cada cidade desempenha ou que se pretende que venha a desempenhar nessa concreta rede, nesse concreto sistema, nessa concreta região. Diria que as medidas de política devem ser adaptativas e progressivamente as mais adequadas. E aqui a grande questão é saber mesmo delinear essas medidas, as mais adequadas, de modo a que surtam o efeito pretendido para a rede e para o sistema. Por exemplo, nos territórios de baixa densidade, as sedes do Conselho representam o primeiro nível de estruturação do território. Então, neste caso, quais são os serviços de interesse geral que devem ser garantidos? Como se completam e complementam os centros aos vários níveis? E a complementaridade rural e urbana, o que é? Como é que se operacionaliza? O que é que temos que fazer? Os mais recentes encontros internacionais sobre esta matéria das cidades versus desenvolvimento sustentável, designadamente no âmbito da nova Agenda Urbana, da Copa Habitat 3, que se realizou em Quito, a Agenda Territorial 2030 da União Europeia, há muito pouco tempo em discussão pública e que terá mesmo terminado no fim de janeiro já deste ano, mas no fundo o conjunto destas reflexões internacionais sobre a temática deixam pistas importantes que interessará ajustar à realidade que queremos prosseguir. E deixava aqui 5 dessas pistas. O primeiro tem a ver com o envolvimento das autoridades urbanas, desde a concepção à implementação das políticas públicas, mas também no que à visão estratégica diz respeito e à operacionalização dos programas de trabalho. Portanto, o envolvimento das autoridades urbanas é efetivamente uma dimensão incontornável para o desenvolvimento, para o futuro das nossas cidades, para o futuro dos nossos territórios. Mas, como segundo ponto, apontaria a necessidade de constituir parcerias como instrumentos para a operacionalização das agendas. De facto, não é setorialmente que poderemos levar com tanta eficácia e eficiência a bom termo as políticas públicas, mas sim de uma forma colaborativa, em parceria, no sentido de, com maior rapidez, com menor gasto de recursos, atingirem os objetivos pretendidos. A terceira pista tem a ver com a implementação de processos de decisão cada vez mais participativos e também pelo respeito pelo princípio da subsidiariedade, criando melhores condições para o fortalecimento desta capacidade de intervenção de todos. Uma participação
uma participação muito centrada na questão da cidadania, mas também a participação aos diversos níveis da administração, aos diversos níveis e âmbitos, no nível local, no nível regional, no nível internacional, europeu e por aí fora. E, portanto, no fundo, tem que haver este cruzamento, esta permeabilidade, diria assim, entre o cidadão comum e a administração, mas também entre os vários níveis e os vários âmbitos da administração. O quarto ponto, falaria aqui de quais são os principais domínios de atuação. E nesses principais domínios de atuação, com vista a estes novos desafios e as novas oportunidades de cidades e territórios do futuro, naturalmente que não posso deixar de falar na questão da economia circular, na transição digital, da mobilidade urbana, da transição energética, da adaptação climática, das abordagens sociais, como seja a integração de migrantes e refugiados, a habitação, a pobreza e, meus caros amigos, cada vez mais a saúde. Finalmente, as prioridades devem ter foco no conhecimento. O conhecimento é algo transversal que tem cada vez mais que estar presente em toda a ação da administração, em toda a ação da cadeia de intervenção territorial. Mas também a racionalização e a regulação dos meios de financiamento. Conhecimento, regulação e racionalização dos meios de investimento, eu diria que são as palavras-chave transversalmente devem se articular. Também a mais recente proposta da Comissão Europeia, o Pacto Ecológico Europeu, visa, como todos sabemos, tornar a Europa no primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050. E esta ambição está associada a um pacote de medidas que permitirá a empresas e cidadãos europeus beneficiar de uma transição ecológica sustentável. Para o efeito estão previstos investimentos em tecnologias verdes, soluções sustentáveis e novas empresas, de forma a não deixar para trás ninguém, nem nenhuma região, na grande transformação que se avizinha. Esta frase não é minha, esta frase está bem escrita no Pacto Ecológico Europeu. Meus senhores e minhas senhoras, a construção da cidade continuará a constituir a peça fundamental para a compreensão e gestão das grandes mudanças que as pessoas e os territórios terão que enfrentar nas próximas décadas. A política de cidades terá na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte uma parceira proativa na sua coordenação e integração, mas serão especialmente protagonizados cada vez mais pelas vilas, pelas cidades, pelas metrópoles e pela sua área envolvente. Interessa pôr em marcha aos vários níveis de governação e numa ótica de integração de governação territorial, políticas urbanas que promovam a inclusão, o uso eficiente dos recursos, a mitigação e adaptações aos fatores climáticos, a resiliência dos territórios e aglomerados urbanos face aos riscos, afinal, pôr em marcha o desenvolvimento territorial, afinal, pôr em marcha o desenvolvimento regional. E é por isso que se revela aqui a grande oportunidade da elaboração do Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território, do Plano Regional de Ordenamento do Território para o Norte, declinando exatamente as grandes medidas e as grandes estratégia e modelo territorial estabelecido no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, recentemente aprovado, como já disse. A palavra dicotomia tem mesmo que ser abolida no nosso vocabulário, enquanto conceito em que tem assento o nosso pensamento, a nossa reflexão estratégica e prospectiva e que depois nos leva à fragmentação, à segmentação de políticas setoriais que acabam por incidir sobre o mesmo território. Portanto, não fragmentemos os setores, temos que pretender ter uma visão integrada, integradora, no sentido de ganharmos mais eficácia e eficiência no estudo, na proposta e na apresentação de medidas para o desenvolvimento regional. Existe
ou diria, tem mesmo que existir hoje mais do que nunca uma forte identidade entre cidades e territórios e, portanto, os desafios do desenvolvimento do território e da construção das cidades inteligentes e sustentáveis são convergentes e complementares. Agradeço muito a paciência que tiveram para me ouvir. Desejo a todos um bom dia de trabalho, uma boa jornada de trabalho nas várias sessões que se sucederão ao longo destes 3 dias. A todos desejo saúde e bem-ajam pela vossa presença.